Você já chegou num ponto da vida em que olhou para o céu e simplesmente não conseguiu entender mais nada? Em que você fez tudo certo, rezou, jejuou, serviu, obedeceu, e ainda assim viu pessoas ao seu redor que não ligam para Deus, prosperando, sorrindo, vivendo bem, enquanto você estava no chão? Se você já sentiu isso, eu preciso que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou ler em voz alta uma carta que escrevi para Deus, uma carta que saiu das entranhas do Salmo 73, o salmo de um homem chamado Asaf, que chegou tão perto de abandonar a fé quanto se pode chegar, e não abandonou. Com efeito, quase escorregaram os meus pés. Por pouco os meus passos não tropeçaram. Salmo 73:2. Esse homem sou eu. E talvez nesse momento ele seja você também. Antes de continuar, se esse vídeo já tocou no seu coração, deixe o like agora. Isso ajuda mais pessoas que estão sofrendo a encontrar essa mensagem. Deus, preciso te escrever hoje. Não com palavras bonitas. Não com aquela linguagem de culto cheio de glórias e aleluias. Não porque não acredite mais, mas precisamente porque ainda acredito. E é essa crença que está me partindo por dentro. Porque quem não acredita, não sofre assim. Quem não espera, não fica decepcionado. Quem não ama, não chora quando a escuridão parece ganhar. Eu sofro porque te amo. E é por isso que essa carta precisa ser escrita. Certamente em vão conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Salmo 73:13. Asaf disse isso, e eu digo junto com ele hoje. Há quanto tempo eu acordo cedo para buscar teu rosto? Há quanto tempo eu abro essa Bíblia com as mãos tremendo de fome? Não de pão, mas de sentido? Há quanto tempo eu ando na estrada estreita, recuso os desvios, cuido da minha boca, guardo o meu coração? E olho ao redor, e vejo outros que nem ao menos te mencionam dormindo tranquilos, sem dívidas, sem doenças, sem crises, sem angústia. E eu fico me perguntando, para quê, Senhor? Para quê? Porque não há dores na morte deles, e o seu corpo está são e gordo, não passam pelos trabalhos dos homens, nem são afligidos como os outros mortais. Salmo 73:4-5. Asaf viu a mesma coisa, e ele não fingiu que não estava vendo. Ele não colocou um sorriso falso no rosto e foi louvar como se estivesse tudo bem. Ele disse a verdade. Isso está me machucando. E hoje, Senhor, eu te digo a mesma verdade. Isso está me machucando. Não estou te acusando. Estou sendo honesto. Porque se existe um lugar onde posso ser honesto, esse lugar é aqui, na tua presença. Deus, eu sei que comecei a fazer algo perigoso. Eu comecei a comparar. Comecei a olhar para a vida dos outros e calcular se a minha obediência estava valendo a pena. Como se a fé fosse um investimento e eu estivesse verificando o extrato bancário da bênção. E quando eu fiz isso, quando coloquei minha vida ao lado da vida de quem não te serve, algo começou a apodrecer dentro de mim. Quando pensei que conheceria isso, foi penoso demais aos meus olhos. Salmo 73:16. Asaf tentou entender com a mente humana o que só pode ser entendido com os olhos do Espírito. E ele disse que foi penoso, pesado, impossível de carregar. E eu também carregue esse peso, Senhor. Carregue o peso de tentar fazer sentido de tudo que não faz sentido visto de baixo. Porque quando a gente fica olhando para os pés dos outros, a gente esquece de olhar para o teu rosto. E é nessa distração que o inimigo planta a semente da amargura. Quando o meu coração se encheu de amargura, e eu estava angustiado nos meus rins. Salmo 73:21. Eu me tornei amargo, Senhor, e a amargura é uma prisão. Você entra com a chave na mão, fecha a porta por dentro, e depois reclama que está preso. Eu estava me destruindo por dentro, ao olhar para quem parecia próspero por fora. E então tu me levaste para o santuário. Deus, eu me lembro exatamente do momento em que entrei no teu santuário. Não foi numa grande conferência. Não foi num culto com luzes e telão.
Foi num quarto escuro, de madrugada, com o chão frio sob os joelhos e os olhos cheios de lágrimas que eu já não tinha forças para chorar. E ali, no silêncio daquela noite, eu ouvi algo, não com os ouvidos, mas com a alma. Uma voz que não quebra o cedro, mas que reconstrói o coração. Entrei no santuário de Deus, então atentei para o fim deles. Salmo 73, 17. Asaf entrou no santuário e viu, não com os olhos, porque lá dentro era escuro tanto quanto lá fora, mas com a perspectiva que só a tua presença pode dar. E ele viu o fim, não o presente daqueles que pareciam prósperos, o fim. E quando ele viu o fim deles, tudo mudou. Certamente os puseste em lugares escorregadios, tu os precipitados na destruição. Salmo 73, 18. E eu também vi, Senhor. Eu vi que o que parecia solidez era gelo, que o que parecia felicidade era anestesia, que o que parecia prosperidade era um trono sem raízes. Não me alegrei com isso. Que fique claro, não me alegrei com a queda de ninguém, mas entendi que eu estava inventando uma casca. E por dentro havia vazio. Eu estava querendo a casca de quem não tem o núcleo que eu tenho. Estava querendo o brilho de quem não tem a substância que tu me deste. E que substância é essa? A de ser conhecido por ti. A de ter o meu nome escrito na palma da tua mão. A de nunca caminhar para lugar nenhum sem que tu estejas à minha frente abrindo o caminho. Deus, depois que entrei no teu santuário, eu precisei me arrepender. Porque eu havia me comportado como alguém que não te conhecia. Havia raciocinado como um homem sem tua luz. Havia deixado que a lógica do mundo citasse o calendário da minha fé. Assim se tornou tolo o meu coração, e fui como animal diante de ti. Salmo 73, 22. Asaf disse isso a si mesmo, sem rodeios, sem desculpas, sem culpar o ambiente ou as circunstâncias. Ele disse: eu fui tolo. Eu agi como animal, por instinto, por reação, sem sabedoria, sem perspectiva eterna. E eu preciso dizer o mesmo hoje, Senhor. Fui tolo quando pensei que a tua bondade era medida pela minha conta bancária. Fui tolo quando medi a tua presença pelo conforto que eu sentia. Fui tolo quando achei que os ímpios tinham vantagem sobre os que te temem. Eles não têm, Senhor. Eles simplesmente não têm, porque o que eles têm é momentâneo, e o que eu tenho em ti é eterno. Com o teu conselho me guiarás, e depois me receberás na glória. Salmo 73, 24. Isso não tem preço, isso não tem comparação, isso não tem substituto. Receberás na glória. Não na tribulação somente, na glória. Não só no sofrimento, mas na glória que o sofrimento está preparando. Deus, agora eu preciso te dizer algo. Não como quem está fingindo que a dor passou. Não como quem coloca um curativo em cima de uma ferida aberta e sorri para a câmera, mas como alguém que olhou para dentro do abismo e encontrou lá dentro, surpreso, o teu rosto. A quem tenho eu no céu? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, 25. Asaf chegou nessa conclusão não pelo caminho fácil. Chegou pela dúvida, pela angústia, pelo quase tropeço, pela amargura, pelo arrependimento, e então pela revelação. E agora eu chego também. A quem tenho eu no céu? A ninguém além de ti. Na terra, o que desejo além de ti? Nada que valha mais do que tu. Não estou dizendo que não quero saúde. Quero. Não estou dizendo que não quero provisão. Preciso dela. Não estou dizendo que não quero ver minha família bem. Essa é a oração mais honesta do meu coração. Mas estou dizendo que se o preço de tudo isso for perder a ti, eu prefiro ficar sem tudo e permanecer com tu. Porque as outras coisas são bênçãos, mas tu és o benfeitor. E benfeitor é sempre maior que a bênção. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, 26. Minha carne falha, meu coração às vezes me engana, meu entendimento tem limites que eu não consigo nem mapear,
Mas tu és eterno, tu és firme, tu és o que não muda quando tudo ao redor desmorona. Tu és a minha porção para sempre, para sempre. Eu sei que tem alguém assistindo esse vídeo agora que está exatamente onde Asaf estava no versículo 2, quase escorregando, não longe do precipício, na beira, um passo, um pensamento, uma noite insônia a mais, e você está se perguntando, vale a pena continuar? Mas quanto a mim, é bom estar perto de Deus. No Senhor Deus coloquei o meu refúgio. Nian, Salmo 73, 28. Asaf, depois de tudo, depois da dúvida, da inveja, da amargura, da confusão, do arrependimento, chegou a essa conclusão simples, poderosa e inabalável. É bom estar perto de Deus. Não é bom porque está tudo bem. É bom porque mesmo quando não está tudo bem, perto dele é o único lugar onde você consegue respirar. É bom porque perto dele você tem perspectiva. Perto dele você tem sustento. Perto dele você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa ter todas as respostas para continuar de joelhos. Você não precisa que faça sentido agora para saber que um dia fará. Você não precisa ver o final do caminho para saber que o guia conhece cada pedra dele. Quero te dar 3 coisas práticas que Asaf fez e que vão te ajudar quando você estiver no mesmo lugar que ele. 1. Ele foi honesto com Deus, e não com o palco. Asaf disse coisas que a maioria das pessoas tem vergonha de pensar, muito menos de falar. E disse para Deus, não no Instagram, não num grupo de WhatsApp, para Deus. Seja honesto na oração. Deus não se ofende com a sua dor. Ele se ofende com a sua hipocrisia religiosa. Vá ao quarto, feche a porta e fale a verdade. 2. Ele entrou no santuário. Ele não saiu da presença. O erro que muitas pessoas cometem no momento de crise é se afastar de Deus. Param de orar, param de ler a palavra, param de ir à comunidade e ficam esperando motivação para voltar. A motivação vem depois que você volta, não antes. Vá mesmo sem vontade, ore mesmo sem ânimo, leia mesmo sem sentir nada. O sentimento virá, mas a obediência não pode esperar por ele. 3. Ele mudou o foco. Do fim dos outros para o seu Deus. No santuário, Asaf parou de olhar para os ímpios e começou a olhar para Deus. E quando ele olhou para Deus, toda a perspectiva mudou. O que você está olhando hoje? Para a conta que não fecha? Para o diagnóstico que assustou? Para o relacionamento que está em ruínas? Para a vida do outro que parece perfeita? Mude o foco. Não negue a realidade, mas mude o ponto de referência. Quando Deus é o ponto de referência, tudo encontra o seu lugar correto. Deus, chego ao fim desta carta sem todas as respostas, sem entender por que o caminho do obediente às vezes parece mais árduo do que o caminho do que não te conhece, sem compreender plenamente o teu silêncio nas noites em que eu gritei e o eco voltou vazio, sem decifrar completamente o mistério da tua providência, que às vezes age de um jeito tão diferente do que eu esperava que eu fico parado sem saber o que dizer. Mas chego ao fim dessa carta com algo que vale mais do que respostas. Chego com tua presença. E tua presença é o que sustenta quando o entendimento falha. Tua presença é o que aquece quando a noite esfria demais. Tua presença é o que segura minha mão quando os meus próprios pés tentam me trair. Contudo, estou sempre contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Salmo 73, 23. Sempre. Mesmo quando eu quase caí, tu me seguraste. Mesmo quando eu fui ingrato, tu permaneceste fiel. Mesmo quando a minha lógica te acusou, tu me amaste. Que tipo de amor é esse? É o amor que não depende da minha performance para continuar. É o amor que não se cansa quando eu me canso de mim mesmo. É o amor que não me abandona quando eu, na minha humanidade frágil, por um momento penso em abandonar. Esse é o amor que me mantém. Esse é o amor que me sustenta. Esse é o amor que me faz levantar amanhã de manhã e voltar a te buscar. Não porque tudo está bem, mas porque tu és bom. E eu escolho, como Asaf escolheu, declarar isso não só quando estou no topo da montanha,
mas especialmente quando estou no vale, com os joelhos no chão, a voz rouca de tanto clamar e os olhos secos de tanto chorar. Bom é para mim aproximar-me de Deus. Ponho no Senhor Deus o meu refúgio, para contar todas as tuas obras. Salmo 73, 28. É bom estar perto de ti. É bom. Mesmo quando dói, é bom. Mesmo quando eu não entendo, é bom. Mesmo quando a noite parece não ter fim, é bom. Porque em ti encontro o que nenhuma prosperidade temporária pode oferecer. Encontro raízes. Encontro sentido. Encontro eternidade. Amém. Se você chegou até aqui, você não chegou por acidente. Você está assistindo esse vídeo hoje porque existe algo dentro de você que ainda não desistiu. E isso, por si só, já é um milagre. Essa carta foi escrita por Asaf há milhares de anos, mas ela foi escrita para você hoje, para esse momento, para essa dor específica que você está carregando. E a mensagem é a mesma de sempre. Não desista de Deus. Ele nunca desistiu de você. Se esse vídeo te tocou, eu preciso de um favor seu, não para mim, mas para outra pessoa que talvez esteja no mesmo lugar que você estava quando clicou aqui. Ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos. Deixa o like, ele ajuda o algoritmo a entregar essa mensagem. Compartilhar. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta aqui embaixo. Estou perto de Deus. E vou orar por você. E se você nunca fez isso antes, se você chegou aqui hoje carregando um peso que não sabe mais como suportar, eu quero te convidar a fazer o que Asaf fez. Entrar no santuário. Vai para um lugar quieto. Fecha os olhos. E fala com Deus. Não com palavras bonitas, com as palavras que você tem. Ele ouve. Ele está ouvindo agora mesmo.